indivíduo que bebe álcool a curto prazo e que vem bebendo a longo prazo. Quando você vai fazendo um estrago no seu organismo, que começou a beber muito cedo, 12, 13 anos, ele vai ter um estrago muito maior do que aquele que vai beber mais tarde. É como se você tivesse uma vela e que você acende a vela, ela vai queimando. Aí você conseguiu apagar a vela. Se eu volto a insistir cada vez mais em beber, é como se eu reacendesse a vela. Só que eu não pego uma vela inteira, eu pego um cotoco já. Então, se você já desgastou muito o seu organismo e volta a agredir sobre ele, é bem provável que os estragos vão ser maiores e mais intensos. Você acha que a tristeza ou a inibição pode fazer com que um jovem queira usar droga para ficar mais desinibido ou para ficar feliz? Sim, às vezes a gente usufrui dessas drogas para fazer outras coisas. Às vezes a gente está querendo esquecer um pouco o mundo, a gente está querendo os problemas que a gente está tendo. É mania dos adultos falar que jovens não têm problema, mas temos, e às vezes eles nem percebem, por isso que a gente desconta naquilo. A gente usa aquilo para esquecer o que se passa na nossa vida. Está ali a radiografia. Os adultos acham que a gente não tem problema, ou tristeza, ou aborrecimento, mas a gente tem. E a gente bebe para esquecer aquilo. O que você acompanha nos atendimentos clínicos sobre essa tristeza do jovem? O jovem tem um motivo basicamente emocional ou ele é mais levado pelo social? Bom, os jovens, eles são levados primeiramente pelos pais, né, para um tratamento. Então, quando eles chegam para os atendimentos, né, a queixa é relatada com os pais e o jovem junto. E a queixa que eles trazem é o uso da substância, né? No decorrer do tratamento, que começa a se associar os problemas que eles vivem emocionais no cotidiano. Jovens com problemas com relação com os pais, jovens que os pais são separados, ou outro tipo de problemas? São diversos os motivos, né, pelos quais os jovens passam a fazer uso do álcool e os problemas emocionais relacionados, né? Muitas vezes é por uma desilusão amorosa, né? Pela própria falta de empatia com um dos pais, seja o pai ou a mãe. É uma fase em que os pais, alguns, sentem-se mais tranquilos em estar liberando os filhos para saírem, outros já não. Então, existem alguns jovens que aceitam, né, mais tranquilamente algumas imposições, algumas educações mais rígidas e outros não. Então, quando eles têm a possibilidade de sair, aí eles passam a fazer o uso do álcool. Então, nos dois casos que você está colocando, há uma grande dificuldade do jovem, no sentido assim, ele numa desilusão amorosa, ele se sentiu não acolhido, destituído de valor, desprivilegiado. Um pai que é mais rígido, ele se sente não acolhido. Será que eu posso rotular assim? Desprivilegiado, destituído de valor. O jovem que não se dá muito com o pai, então com aquele pai ele se sente destituído, desprivilegiado, né? Não tem uma linha meio que volta a se repetir? Assim, quando eu falo de desilusão amorosa, pode Sim. ser tanto nas relações com os pais, tá. né, quanto numa relação amorosa com uma namorada, ou até mesmo com um amigo. Então, por ser uma fase de identificação, até mesmo sexual, né, pode haver também situações em que o adolescente possa se identificar como homossexual, né? Então, o que ocorre? Essas descobertas amorosas em que o adolescente vivencia nessa fase é um momento assim em que ele passa a elaborar psicologicamente, né? Dependendo da convivência que ele tem com os pais, poxa, será que ele me aceita do jeito que eu sou, nas minhas escolhas, né? Tanto nas minhas opiniões frente aos dados da realidade, escolhas de amigos, escolha profissional, modo inclusive de se vestir,
né? Porque é uma fase em que alguns pais são mais atentos ao comportamento do filho, como não. Então, são situações assim, em que, além dos estímulos externos, do uso do álcool, está muito associado com os problemas que o jovem vivencia, né? Tanto em termos afetivos, né, relacionados à convivência no âmbito familiar, como na convivência com amigos. Quer dizer, existe uma frustração. Hoje existe uma cobrança muito grande, né? As pessoas se cobram muito, tem que ser felizes, tem que acertar em tudo, tem que ser perfeito. Parece que há uma dificuldade bem grande nessa lida com as perdas, né? Que aqui no programa se fala bastante, os psicólogos falam bastante dessa dificuldade de fazer um sepultamento de uma situação que se foi, de viver uma perda de uma situação, encarar os nãos. A gente fez um programa ainda antes desse, né, falando sobre educação, e a gente falou bastante sobre isso. Existe essa dificuldade, porque do jeito que você coloca, se houvesse até você comenta do distanciamento dos pais, se houvesse um acompanhamento bem mais próximo, bem mais amigo, um acompanhamento de mais diálogo, talvez atenuasse bastante essas necessidades, né? Sim, com certeza. O diálogo é necessário, né, na convivência com os pais e filhos, né? O que acontece é que é uma fase de desenvolvimento. Muitas vezes o caráter já está formado. E quando é um jovem que aceita as frustrações que ocorrem, né, até mesmo os pais, porque o adolescente, os pais ali estão muitas vezes inconscientemente numa disputa, né, na identificação de papéis. Alguns pais querem que os jovens se identificam com determinadas profissões, por incrível que pareça, isso ainda existe. Né? Eles querem muitas vezes direcionar os jovens na escolha profissional, na escolha afetiva amorosa. Meu filho tem que ser doutor, ainda tem isso. Na escolha de papéis, então isso confronta com o próprio desejo do adolescente. E para agradar os pais, alguns adolescentes acabam sendo mais passivos, né, aceitando essas intervenções familiares que ocorrem, né, e outros já são mais críticos e falam, não, eu vou ser do jeito que eu desejo ser. Isso é importantíssimo. Então, quando ele tem uma estrutura de personalidade em que ele se sinta com uma certa autonomia, confiante nas suas escolhas, né? E ele aprendeu a discernir o que é certo e o errado no convívio social, isso facilita, né, com que ele tome as decisões mais acertadas na vida dele. Então, quando ele busca um atendimento psicológico, muitas vezes ele está numa fase, assim, até de escolhas. Né? Muitas vezes são situações em que o jovem não está fazendo uso, mas já conhece o uso da substância, né? Como também as situações mais graves. As situações mais graves de dependência são situações em que há uma necessidade de uma intervenção, de um tratamento. Agora, tudo isso que você está contextualizando está nos deixando diante de uma crise existencial. Né? Aí você falou do tratamento. Nessa hora, uma boa busca de um acompanhamento profissional para resolver minhas crises, mesmo que eu já beba um pouco, mas não estou tão atolado, estou me questionando, estou em dúvida, não sei o que faço, não é? Deixa eu usar o exemplo da jovem ali do vídeo, não é? Que a mãe viu, que a mãe vê, e ela continua bebendo, e ela está tão jovem, já está abusando. Uma boa intervenção no sentido de uma ajuda profissional, um psicólogo, para ajudar o jovem a destrinchar esse nó, desfazer esse nó emocional, também seria muito oportuno, antes da coisa se tornar cíclica ou perigosa demais, não é? Isso quando é assim observável pelos pais, por aqueles maiores que convivem com os adolescentes. Né? Quando tem esse acompanhamento, né? Quando eles são atendidos nas suas necessidades, na convivência familiar, muitas vezes não chega assim a uma fase de intervenção farmacológica, né? de tratamentos mais sistematizados. Né? Quando é uma fase de aconselhamento, né? De avaliação,
aí sim é uma fase até de crescimento, que possibilita até um ajustamento, um reforçamento do próprio comportamento que ele possa vir a desejar. Então, o importante assim, na avaliação psicológica que é feito com pessoas que têm esse problema, principalmente é fazer essa conexão entre o uso da substância e os problemas que o jovem, né, possa estar vivenciando. E abrir, né, que ele se sinta assim, confiante com o profissional que ele busca ajuda a estar relatando das dificuldades que ele vivencia. Porque muitas vezes ele pode ficar somente no uso do álcool e não é assim que ocorre. Existe um fator emocional, né, um fator assim, real da realidade de vida dele, um problema que ele vivencia, que ele possa sentir-se à vontade de falar, como também não. Ótimo. Agora para a gente encontrar um ponto médio aí de acesso ou de hora de intervenção na vida do jovem, né? Seria difícil a gente mensurar, a gente medir que hora intervir. Mas de maneira leiga, assim, para quem está nos assistindo, a partir do momento, a gente pode considerar que a partir do momento que o jovem ciclicamente está sempre fazendo uso, exagerado ou um tanto exagerado, volta a fazer uso, bebe de novo hoje, bebeu 2, 3 vezes por mês, todo mês, bebe chegar em casa trêbado, já só por ser cíclico, já demonstra que está na hora de fazer alguma coisa, né? A gente pode considerar, sim, pelo menos. É necessário que os responsáveis estejam atentos, né, para o comportamento do jovem que faz uso do álcool. Isso é importante, justamente para estar conscientizando da necessidade da busca de ajuda, né? Não deixar chegar numa situação de risco efetuado. Por exemplo, que é um acidente de trânsito. Sim, né? e a situação que você disse que chega lá na clínica para você já está avançada. Então, no caso, antes de chegar a ser grave, o simples fato de se repetir já mostra para os pais que está na hora de uma intervenção. Sim, é um alerta. É um alerta. É um alerta, porque existem muitos riscos. Sim. Então, é necessário estar consciente dos riscos que o uso do álcool representa para a vida do jovem. Porque a droga, eu acompanhei um jovem que acabou falecendo depois, né, justamente por consequência da situação. E a droga ela tem um outro agravante, né, que se estabelece uma cumplicidade. Vários amigos, vários grupos e vários ambientes. E mesmo quando a pessoa quer sair, os amigos ligam chamando, os amigos convidam, os amigos chamam, né? Então, quando se chega num ponto muito distante, ele não está só avançado na situação, ele não está só fazendo uso, ele não está só viciando, mas praticamente aqueles pais já perderam aquele filho que está muito mais em função do grupo do que dos pais. Existe também o ambiente, né? O ambiente é bem permissivo nessa hora, né? Sim, como nós conversamos, né? O ambiente que o jovem busca, os grupos de identificação que ele constrói no decorrer da adolescência, são assim, primordiais para passar a desenvolver alguma dependência. Seja o álcool, seja o cigarro, seja o uso de drogas ilícitas, o que ocorre é que os pais muitas vezes sentem-se seguros, muitas vezes confiam nos filhos, né? Vou sair com um grupo de amigos, um aniversário, né? Uma viagem. A questão é o quanto de proximidade os pais têm com o filho, né? No sentido de poder estar dialogando, até mesmo com outros pais. Se houver essa possibilidade, né, dos pais se comunicarem com os pais dos amigos. Ótimo. Né, para estarem... Que é uma coisa pouco comum que se faz. Muito pouco comum. Né? Então, tem uma boa dica essa. Para poder até identificar, né, o que ocorre. Né? Porque numa situação dessa, muitas vezes as famílias se fecham, né, buscam a ajuda do profissional e não buscam outros referenciais. Mas é e importante. Tem uma questão de nível social? Existe. São os que têm mais poder aquisitivo que
bebem mais? Não, isso assim é unânime. Pode ocorrer em todas as classes sociais. Em todas as classes. Em todas as classes. Então não tem uma questão de classe social. Todo mundo está suscetível ao uso e dependência do álcool. Tá. E ele é como a droga, sorrateiro, cresce, a pessoa nem percebe que aumentou, ou se percebe que quer continuar, e quando desperta já está num grau que não consegue mais viver sem. Isso vai depender do nível de conhecimento do próprio organismo, né? Da pessoa mesmo sentir, né, o que está acontecendo com ela. Lógico, com um referencial de outra pessoa, né, que muitas vezes o que ocorre é que os outros percebem, né, que o indivíduo está num processo de adoecimento e a pessoa não. Né, dependendo do que ela pensa, do que a motiva a estar fazendo o consumo, né, ela não se dá conta de que ela está numa fase assim que ela precisa de ajuda, que ela precisa de um aconselhamento, se for uma fase inicial. Quando é uma fase inicial, muitas vezes não se dá tanta importância à própria pessoa, mas quem está por perto, se puder identificar, se ela tiver a sorte, né, de encontrar boas pessoas que se importam com ela, no sentido de mantê-la no nível de saúde. Né? Então, para que ela possa ser encaminhada, orientada, aconselhada a buscar uma ajuda. Quer dizer, sempre vai depender de alguém de fora. Sempre. Sempre o olhar do outro nessas situações é essencial, seja da família, seja de um amigo, né, no trabalho, na escola. No caso dos pais, é preciso, desculpa falar assim, mas perder a vergonha. Ser mais realista, sair do pedestal e enfrentar o problema, porque talvez muito escrúpulo nessa hora, né? Como você falou que as famílias se fecham, está percebendo, está vendo, já precisa de uma intervenção, mas tem vergonha até da situação, né? É uma questão assim de querer cuidar do problema logo que já aconteceu, né? Então, muitas buscam ajuda, né, de um profissional, seja na rede privada ou na rede pública, tem que buscar essa ajuda para que haja um enfrentamento do adoecimento, né, da doença. Eu vou querer que você separe para o próximo bloco, que já é as nossas conclusões, Luciana, assim, essas dicas. Um pouco de dicas, um pouco o que os pais podem fazer para reverter, para amenizar, para já começar a intervir, para de alguma forma alertar, para de alguma forma fazer o jovem despertar para a situação, perceber que a situação precisa mudar, que está numa espiral, que não está saindo daquilo, que aquilo está cíclico, se repetindo, né? Passos. Você já deu uma, eu achei sensacional essa, que hoje em dia parece que está meio fora de moda, né? O jovem sai com amigo, a gente nem sabe filho de quem, nem onde mora, nem com quem está, né? Mas às vezes viu aquele jovem uma vez lá na casa e já está bom, né? Então você deu uma sensacional, que é conhecer os pais do outro jovem. Os pais de um jovem que vai sair com outro jovem, ter algum tipo de contato e aproximação com outra família, para também os pais se ajudarem. Achei essa fantástica, talvez uma das grandes sacadas para a gente poder falar de adulto para adulto, né? Isso. Se ajudar, enfrentar uma situação que é comum aos dois juntos. Mas que mais medidas a gente pode tomar dentro de casa, tá? Porque a situação é grave, a gente vai tomando consciência, me informaram que de 30% a 50% dos acidentes de trânsito alguém ingeriu álcool. Agora a gente tem visto, né, com a tolerância zero, a questão da lei seca, o quanto que as pessoas dirigem embriagadas mesmo, né? É assustador, a gente não tinha noção disso. Então você pode nos ajudar um pouquinho com essas coisas bem práticas no próximo bloco, ok? Ok. Combinado? Essa é a Rede Século XXI, esse é o programa Orientes, a gente vai falando sobre esses assuntos, vai tentando trazer de alguma forma não só informação, mas que a gente se conscientize e comece a ser um agente, né? A gente tem que ter um posicionamento. Às vezes nós nos fechamos só pelo que a gente vê
Se o problema chegar mais perto, então a gente vai fazer o quê? Virar um caracol? A gente precisa enfrentar, né? A realidade está aí, não é fácil. E por isso também que a gente sempre apresenta aqui essa rede vive dos sócios, vive da colaboração, e é tão importante a sua colaboração, é fundamental. Senão a gente não pode ir tão fundo em assuntos tão sérios e tão importantes para todos nós. Trago para você o CD, né, Deus Reina, que eu tive a oportunidade de gravar, que fala da encarnação do Verbo, uma noite de louvor, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Está muito bom, eu sou suspeito, né? Mas está saboroso porque envolve a gente na oração. Está aqui na casa, você pode adquirir pelo 19 3871 9600, 3871 9600, ou então direto no nosso site, né? www.rs21.com.br, tá certo? A gente vai para o intervalo e voltamos já para as nossas conclusões. Fique atento àquilo que acontece ao seu redor, porque nós somos muitas vezes visitados. Os amigos, às vezes a gente tem um critério, mas os amigos a gente fica às vezes até assustado de ver os amigos com seus filhos, como a coisa caminha, cavalga rapidamente, avançando por linhas perigosas. A gente volta já já.